Boa noite, boa noite, boa noite. Boa noite, meus queridos penalistas. Estamos ao vivo aqui no Zoom, estamos ao vivo aqui no Instagram para a nossa última live aqui de preparação para a segunda fase da OAB deste exame 40. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos chegando os nossos penalistas queridos. Quem quiser acompanhar essa nossa aula, quem está aqui no Instagram, quiser acompanhar a nossa aula diretamente do Zoom, o nosso link está na bio do Instagram, tá bom? É só migrar diretamente para o nosso Zoom. Olá, 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 sejam todos bem-vindos. Oi, Rony, bem-vindo. Dá boa noite aqui também para a Ana Gabriele, que está aqui com a gente também no Zoom, e os demais colegas que estão chegando. Bom, pessoal, é o seguinte, eu vou iniciar a nossa aula aqui no Zoom, então, para quem está no Instagram, quiser migrar lá para o Zoom, nosso link está na bio, e aí eu vou administrando aqui as nossas duas redes, vou falando com vocês no Instagram e vou falando com vocês aqui que estão no Zoom. Já fizemos esse formato de aula, esse formato de live em outras oportunidades aqui, funcionou super bem. Depois eu subo essa aula para vocês lá no nosso canal no YouTube, tá bom? Oi, Mari, boa noite, tudo bem, querido? Obrigada mais uma vez pela presença aqui, tá bom? Bom, pessoal, o objetivo dessa live aqui de hoje, dessa nossa aula de hoje, é apresentar o Vai de Penal por dentro, né? Mostrar para vocês como é que está a nossa plataforma do Vai de Penal. Eu já disse para vocês, o nosso curso foi totalmente regravado, totalmente refeito, material atualizado, a modalidade gravada para quem opta pela modalidade gravada ou quem optar pela modalidade gravada, ou para quem já optou, né? Já tivemos alunos que optaram pela modalidade gravada. Está completamente diferente do que já foi até então no Vai de Penal. Então, eu queria mostrar o nosso Vai de Penal por dentro para vocês. Tem muitos alunos que, desde que a gente começou essa jornada aí de live, só nesse mês de março foram 7, com a de hoje, 1º de abril, foram 7 aulas barra live aqui ao vivo. Então, muitos alunos participaram e a gente mostrou aqui no nosso perfil do Vai de Penal no Instagram como é que é por dentro, mas muitos ainda querem conhecer como é que é cada material, né? As nossas aulas, a nossa folha de resposta, as nossas súmulas. Então, o objetivo desta aula de hoje aqui é mostrar o Vai de Penal por dentro. Então, para quem quiser, como a gente não tem a possibilidade de compartilhar a tela aqui no Instagram, eu estou compartilhando a tela aqui no Zoom. Quem tiver no Instagram vai poder ver isso depois lá no canal do YouTube, que eu vou compartilhar essa aula lá no YouTube. Bom, então, compartilhando a nossa tela aqui já direto no Zoom. Quem tiver no Instagram e quiser dar um coraçãozinho aí, a professora agradece, a professora gosta, né? Quiser compartilhar essa live com outros colegas, a gente agradece também. É sempre muito bem-vindo e faz com que o Vai de Penal chegue também a outras pessoas, né? Que outras pessoas possam se beneficiar aqui com as informações do Vai de Penal. Bom, vamos lá então. Pessoal, o Vai de Penal, para quem não me conhece ainda, né? Para aqueles que chegaram recentemente aqui no Vai de Penal, eu já venho me apresentando aqui. Oi, Sérgio, querido, nosso ex-VDP e hoje advogado. Obrigada mais uma vez. Para quem não me conhece, eu venho me apresentando aqui nessas últimas aulas que a gente fez, nessas últimas lives que a gente fez. Eu venho me apresentando para os alunos que estão chegando, falando da minha experiência, né? Eu tenho mais de 20 anos como professor, eu tenho mais de 20 anos de experiência em exame de ordem, então eu posso falar para vocês que eu estou aqui me oferecendo para ser mentora de vocês, para guiá-los aqui nesta preparação para a segunda fase da OAB. Não é à toa, venho aqui me oferecer porque eu tenho experiência, porque eu sei o que eu estou fazendo, conheço o terreno onde estamos pisando e onde vocês vão pisar também, né? Então, é por isso que eu acho importante me apresentar para aqueles que estão chegando agora e para os que já
me conhecem, ouvir aí novamente um pouquinho da minha experiência, né? Então, eu sou advogada criminalista desde 2001, tenho mais então de 20 anos, né? E 23 anos de advocacia criminal. Comecei a minha trajetória em Ribeirão Preto, depois passei em alguns escritórios de advocacia no interior, tive a oportunidade de advogar aqui em São Paulo também, tive experiências em núcleos de prática de universidades, trabalhei alguns anos no núcleo de prática da PUC São Paulo, trabalhei também alguns anos no núcleo de prática da Unip, também aqui em São Paulo. Enfim, então tenho bastante experiência, não só em escritórios de advocacia, tive no interior, tive aqui em São Paulo, mas também em núcleos de prática de universidades, trabalhando não só com a parte criminal, mas também com um pouquinho de direito de família, onde eu pude acompanhar aí a parte de assistência judiciária, enfim. Então, eu tenho bastante experiência aí na parte prática, e na criminal bastante, acompanhando aí toda essa parte de convênio, atuei bastante em convênio também na época que era a Procuradoria do Estado e hoje convênio com a Defensoria Pública. Trabalhei muito com o convênio da Defensoria Pública com os núcleos de prática, então atuei bastante na parte de inquérito, na parte de execução penal e até mesmo em processo penal, fazendo às vezes de defensor público, né? O que um defensor público deveria fazer e pela falta de número suficiente de defensores públicos, os núcleos de prática onde eu advogava, a gente fazia às vezes de defensor público na área criminal. Então, na PUC eu tive a oportunidade de fazer bastante isso. Então, sou advogada criminalista desde 2001, professora universitária desde 2003. Então, agora, em agosto de 2024, eu completo 21 anos como professora de carreira acadêmica, uma trajetória da qual eu me orgulho muito e que eu me sinto, que eu tenho muito prazer, né? Eu me sinto muito à vontade em sala de aula, eu gosto muito de ser professora, eu me sinto muito à vontade em desempenhar essa função. Então, quem é meu aluno percebe, sente isso, né? Fala que eu tenho o dom para isso. Eu até brinco que eu acho que eu não tenho dom, mas eu me sinto muito à vontade e tenho muito prazer em ministrar a aula em curso de direito, em ser professora. Então, há mais de 20 anos, né? Praticamente 21 anos que eu exerço essa função. Sou especialista em mestre em processo penal pela PUC São Paulo, desde 2004 e 2009, então, ou seja, já faz bastante tempo que eu obtive essa titulação. Sou coordenadora do curso de Direito da Unip, da Unidade do Campus Norte, aqui em São Paulo, e sou também professora da pós-graduação do curso de Direito em Penal e Processo Penal do Mackenzie, da Universidade Presbiteriana Mackenzie, aqui em São Paulo, onde eu ministro a disciplina de teoria das provas e provas em espécie. Enfim, então, esse é um resumo aí da minha trajetória acadêmica para aqueles que chegaram agora e não me conhecem. Bom, antes da gente mostrar como é que é o Vai de Penal por dentro, eu acho importante a gente contar um pouquinho da história do Vai de Penal, né? Como é que surgiu o Vai de Penal? Eu venho aqui nas redes sociais, eu vivo falando para vocês, olha, o Vai de Penal existe há mais de 18 anos, como é que surgiu? Eu, eu costumo dizer que tudo que eu faço foi baseado e foi para atender o interesse dos meus alunos. Como eu disse para vocês, eu dou aula há muitos anos, há quase 21 anos, teve uma época que eu comecei a dar aula na Unip aqui em São Paulo, e mais especificamente na unidade da Marquês, e eu ministrava aulas de prática processual penal, e uma vez, eu lembro, era sexta-feira à noite, mesmo sendo, eu viajava do interior para São Paulo, eu vinha sexta-feira à tarde, chegava e ia direto para a unidade, lá para a faculdade, e eu dava aula em duas salas diferentes, uma sexta-feira à noite de prática processual penal, ou seja, e a sala estava sempre cheia. Eu acho que a aula era boa, porque numa sexta-feira à noite eu tinha 27 anos, uma professora nova, recém-chegada na unidade, conseguir fazer com que a sala estivesse cheia, eu acho que é porque eu conseguia ali concentrar a atenção dos alunos, né?
e competia ali a atenção com os bares em volta da faculdade. E aí um dia um grupo de alunos chegou para mim e falou assim: "Professora, a senhora não dá aula particular dessa disciplina?" Eu falei: "Não." "Ah, a senhora devia dar essa aula particular para a gente se preparar para a segunda fase da OAB." Eu falei: "Não, eu dou essa aula aqui no curso, né, aqui na faculdade mesmo." "Não, mas se a senhora desse essa aula, a gente podia montar um grupo, né." Eh, o Sérgio, ah, "a gente podia montar um grupo de estudos, a senhora daria essa aula para." "Não, como? Uma boa ideia, eu vou pensar no assunto." E foi aí, a ideia, para quem está aqui no Zoom, né, quem quiser migrar do Instagram para o Zoom, o link está na nossa bio aqui no Instagram, mas quem está aqui no Zoom está vendo a nossa tela, e eu estou até aqui com a tela dizendo a ideia, né, como que surgiu a ideia do Vai de Penal. Surgiu por parte dos meus alunos que me deram essa ideia de criar uma mentoria. Na época nem chamava de mentoria, a gente chamava de aulas particulares, né, voltadas para a segunda fase da OAB. E aí, a partir dessa ideia, eu criei o curso do Vai de Penal, que inicialmente era ministrado de forma esporádica, nós não tínhamos aí turmas toda vez que tinha exame de ordem. Eu só criava, né, montava os grupos, ou às vezes eu ministrava essa aula particular individualmente, quando eu era procurada, quando eu era acionada. Enfim, e era tudo presencial, material impresso, era uma coisa bem diferente do que é hoje, né? A gente ministrava aulas, às vezes, na biblioteca da faculdade, às vezes na casa de um aluno, às vezes na sala da OAB, às vezes no fórum, às vezes no escritório, onde dava, a gente marcava esses encontros para se preparar. Aí o Vai de Penal foi evoluindo até que veio a pandemia. Quando veio a pandemia, eu falei: não, eu preciso dar um pouco mais de visibilidade para o Vai de Penal. Foi aí que eu resolvi criar um perfil nas redes sociais para o Vai de Penal, e o Vai de Penal ganhou aqui, né, as redes sociais, veio parar no Instagram. E aí eu criei as aulas na modalidade ao vivo. O Vai de Penal, então, portanto, só tinha aulas ao vivo. Nós tínhamos os encontros fixos. A pandemia estava completamente instalada, ninguém saía de casa. Nós tínhamos naquela época aula de manhã, às vezes aula à tarde, aula à noite, porque ninguém saía de casa, enfim. Então, os horários eram mais flexíveis. Eu tinha 2 grupos e 10 vagas. Eu sei que na primeira mentoria que eu abri, essas vagas se esgotaram em 2 dias. Depois, na turma seguinte, eu abri de novo, essa mentoria se esgotou em um dia. Para a terceira turma, eu já tive que dobrar o número de vagas, enfim. E o Vai de Penal está há 4 anos aqui nas redes sociais. E até então eu tinha 20 vagas, hoje eu já tenho 30 vagas. Para quem começou com 10, em 4 anos eu já tenho 30 vagas disponibilizadas. E eu acho muito difícil eu disponibilizar mais que isso, porque realmente eu estou no meu limite de atenção. Acho que mais que isso, eu vou começar a comprometer aí a qualidade do Vai de Penal. Então, para quem não sabia aí como é que o Vai de Penal tinha começado, como é que tinha surgido a ideia do Vai de Penal, está aqui. Começou através de uma necessidade, né, de uma demanda trazida pelos meus alunos da graduação, que plantaram essa sementinha, né, me perguntaram: "Por que você não dá essa aula particular?" E eu lá novinha, 27 anos, né, e aí quase 20 anos depois estou eu aqui com o curso, num outro formato, com aula ao vivo, aula gravada, fazendo live para vocês, com uma plataforma linda, né? Parecendo aqui uma Netflix, para toda modernosa, para atender aí também, mais uma vez, as necessidades de vocês. Bom, pessoal, como é que o Vai Penal ele é composto? O Vai de Penal, ele é um curso completo, tá? De teoria e prática. Apesar da gente estar aqui preparando o aluno para a segunda fase da OAB, a gente necessariamente precisa preparar o aluno também na parte teórica. Por que a gente precisa preparar o aluno na parte teórica? Porque a gente, durante a prova, a gente vai ter que desenvolver raciocínio jurídico que envolvem teses, né? Teses aí de mérito,
teses com matéria preliminar, com matérias subsidiárias, e tudo isso é teoria. Tudo isso vai exigir do aluno que ele encontre todo esse embasamento teórico, todo esse fundamento legal no código. Então, a gente precisa fazer uma revisão em cada aula de toda essa parte teórica, de todos os fundamentos legais que envolvem cada uma das peças. Então, como é que eu estruturei o Vai de Penal? As nossas aulas, elas são divididas em peças, então são 15 aulas das principais peças que podem ser objeto do exame de ordem. Então, a gente começa com liberdade provisória, a gente passa por relaxamento de prisão em flagrante, a gente vai em habeas corpus, queixa-crime, resposta à acusação, a gente passa por memoriais, apelação, resposta contra razões de apelação, recurso em sentido estrito, a gente vê agravo em execução, depois de agravo em execução, embargos infringentes e de nulidade, embargos de declaração, recurso ordinário constitucional, revisão criminal e... Pulei uma. Esqueci uma aí. Enfim, mas aqui na aula eu vou mostrar todo esse cronograma para vocês. Dessas 15 peças, que são as principais que a gente tem aí cobradas, que podem ser cobradas no exame de ordem, a gente precisa fazer uma revisão teórica dessas peças, né? Qual é o cabimento, qual é o prazo, a partir de quando esse prazo é contado, quais são as principais teses que podem ser objeto de cada uma dessas peças, quem é a parte legítima para propor cada uma dessas peças? Se é uma peça exclusiva de defesa, se é uma peça que também é possível de ser pedida pela acusação, que mais? Quais são os pedidos possíveis dentro de cada uma dessas teses? Se a gente fala, por exemplo, de relaxamento de prisão em flagrante, a gente está falando de teses de ilegalidade do flagrante, então a gente precisa trabalhar todas as hipóteses de ilegalidade do flagrante. Então, por exemplo, uso de algema, a gente vai falar, por exemplo, de prisão fora das hipóteses do artigo 302 do CPP, a gente vai falar das hipóteses de ilegalidade do flagrante no momento da prisão em flagrante e ilegalidades no momento da lavratura do auto de prisão em flagrante. Enfim, então a gente trabalha flagrante forjado, flagrante preparado, a gente trabalha todas as hipóteses de ilegalidade de prisão em flagrante. Então, a gente tem que trabalhar uma revisão teórica de todas as teses possíveis. Então, quando eu falo que ele é um curso completo em teoria e em prática, então eu procuro, num primeiro momento da aula, não só trabalhar a revisão da parte teórica, mas também trabalhar a parte prática. Então, a nossa aula ela é dividida mais ou menos, tanto ao vivo quanto gravado, ela é dividida em duas partes. A primeira parte, a gente faz toda uma revisão teórica do direito material e do direito processual, e a segunda parte, a gente faz o desenvolvimento da peça. Então, eu ajudo o aluno a identificar a peça, então a gente faz a linha do tempo, a gente identifica em qual fase da persecução penal a gente está, seja inquérito policial, seja a fase de processo penal, fase recursal, fase de execução penal. Então, a gente identifica primeiro em qual fase da persecução penal a gente está. Identificando a fase da persecução penal, qual é a peça cabível para aquela fase da persecução penal, de acordo com as perguntinhas mágicas que eu vou entregar aqui para vocês nessa live de hoje. O que mais? Identifiquei na linha do tempo qual é a peça cabível, aí a gente vai trabalhar quais são as teses possíveis dentro dessa peça, e aí eu vou desenvolver no momento da parte prática da aula, eu vou desenvolver com vocês a peça. Ah, Marina, mas eu nunca fiz uma peça na vida, não tem problema. A gente começa com um esqueletinho básico. Então, aqui, por exemplo, sabe aquela peça básica lá, aquela estrutura básica do direito processual civil, aquela petição inicial do processo civil? Endereçamento, introdução dos fatos, direito do pedido? Sei, então, ela vai ser a nossa peça básica aqui, ó.
endereçamento, introdução dos fatos, do direito e do pedido. É o que a gente vai usar aqui. A partir dessa estrutura básica, que é o que a gente escuta aí, né, os cursinhos falarem, as peças mestres, as peças chaves, essa estrutura básica. A partir dessa estrutura básica, a gente começa a desenvolver as nossas peças, tá? E aí a gente vai gradativamente aumentando o grau de dificuldade das nossas peças aqui no VDP. Então, depois eu mostro aqui para vocês, num determinado momento da live, eu vou mostrando como é que a gente vai aumentando esse grau de dificuldade. Começa com uma liberdade provisória, que é uma peça mais simples, a gente chega até a apelação, que é a peça mais complexa, e depois vai diminuindo de novo o nosso grau de dificuldade. Então, mesmo quem nunca fez uma peça na área penal, quem nunca fez um estágio na área penal consegue se preparar para a segunda fase da OAB em penal. Por quê? Porque aqui no Vai de Penal a gente trabalha uma estrutura básica, né? A gente começa com essa estrutura básica e vai gradativamente trabalhando de uma peça mais simples até uma peça mais complexa, ok? Bom, então por isso que ele é um curso completo em teoria e prática. Outro diferencial do Vai de Penal, ele tem um grupo reduzido de alunos, tá? Então, tanto a modalidade ao vivo quanto a modalidade gravada, a gente não excede aí 10, 15 alunos no máximo por modalidade. Justamente por quê? Para não ter problema aqui na aula de comunicação, de interação, para que todo mundo consiga participar, todo mundo consiga perguntar, e isso não atrapalhe o desenvolvimento da aula. Por isso que o VDP é um curso personalizado, é um curso pequeno, não é um curso de massa, tá? Mentoria individualizada das dúvidas. Eu vivo batendo nessa tecla. Fiz inclusive um stories hoje falando sobre isso. Eu vi um patrocinado outro dia de um curso de massa que falava: aqui você vai ter 2 encontros de mentoria com a professora. Detalhe, a mentoria é em grupo. Eu queria saber como é que essa professora consegue dar uma mentoria num grupo de 200 alunos, né? Em 2 encontros. Aqui no VDP, a mentoria é individualizada e ela é ilimitada. O aluno tem o meu WhatsApp pessoal e ele me chama sábado, domingo, feriado, durante a semana, a hora que ele quiser, de manhã, tarde, noite. Entendeu? E de forma ilimitada. Os alunos me perguntam: Marina, quantas dúvidas eu posso enviar? Essa mentoria é limitada? Quantas vezes eu posso chamar? Não tem limite. Eu estou à disposição durante as 6, 7 semanas de preparação. Eu estou à disposição para tirar todas as dúvidas do aluno. O VDP, ele é exclusivo por isso. Outro diferencial aqui do VDP, material exclusivo. Já falei isso também, acho que vocês já estão até... Quem está me acompanhando aqui todos esses dias já cansou de ouvir. Eu conheço cada vírgula desse material, por quê? Porque fui eu que fiz. Se a vírgula está no lugar errado, fui eu que coloquei. Eu me responsabilizo por isso. Então, é um material de quem acompanha exame de ordem há mais de 20 anos, tá? De quem elaborou ali, de uma professora que acompanha exame de ordem há mais de 20 anos, de quem elaborou esse exame de ordem, esse material voltado para a segunda fase de exame de ordem, só com que exatamente é cobrado pela segunda fase. Se vocês pegarem materiais de outros cursos, principalmente os cursos de massa, vocês têm um material muito extenso, que eles colocam tudo, tudo, tudo que é possível. E aí o aluno fica perdido. Olha lá, o Rony foi meu aluno aqui também, né, Rony? O Rony pode comprovar isso. Sábado, domingo, é verdade, chamei várias vezes em horários variados. Pela ordem, doutora, madrugada também. Não sei se eu vou estar acordada de madrugada, mas assim que eu acordar, eu respondo. Quantas e quantas vezes eu já tive insônia? Pegava lá de madrugada, estava mandando áudio. Ou então, 6h30 da manhã, que é o horário que eu já estou disponível, né? Porque as crianças aqui acordam cedo para ir para a escola, eu também acordo cedo porque eu dou aula de manhã. Eu começo a mandar áudio. E os meus áudios, tanto que eu mando uma figurinha na sequência, é áudio ou podcast? Porque meus áudios são umas mini aulas.
Então, eu falo, esses cursos de massa, eles disponibilizam um monte de material. E eu falo porque tem um curso aí que é bem famoso, que tem até um preço bem acessível, e eu já peguei vários alunos que compraram esse curso e depois vieram pedir uma mentoria comigo. Não, Marina, a gente quer só a mentoria, o material a gente já tem do curso. E aí acaba que financeiramente não valendo a pena, porque o que eu cobro para dar só a mentoria é meio que o preço do Vai de Penal todo, né? E aí o aluno fala: não, é porque a gente está perdido, tem tanta coisa que a gente não sabe nem por onde estudar, nem por onde estudar. Ó, o Rony aqui, que foi meu aluno, né? Tá falando, realmente, como trabalho em escala, às vezes estava estudando de madrugada e as dúvidas surgiam e já perguntava. A professora acordava e já me respondia. Era isso mesmo. Então, às vezes acontecia, né, de eu estar um pouco mais sobrecarregada e não necessariamente eu respondia de imediato, mas as dúvidas, as peças eu demoro, às vezes, 1, 2, até 3 dias para corrigir, porque realmente eu preciso estar mais concentrada para corrigir as peças. Agora, a dúvida na primeira oportunidade que eu tenho, eu respondo. Tanto que eu respondo mais por áudio, porque eu vou caminhando pela minha casa, eu vou fazendo alguma coisa aqui e já vou respondendo. Tanto é que, voltando aí para o que eu estava falando, essas alunas contrataram a minha mentoria, elas acabaram fechando a mentoria comigo porque elas tinham um volume tão grande de material que elas não conseguiam focar naquilo que realmente interessava. E eu acabei disponibilizando o material do VDP para elas, elas nem pagaram por isso, mas eu acabei disponibilizando o material do VDP para elas para focar só naquilo que interessava. Então, é um material realmente que enxuga, que resume, que foca naquilo que interessa, tá? Que é o que é cobrado em exame de ordem, ok? Contato direto com o professor, que é isso que eu estou falando, eu dou meu WhatsApp pessoal, tá? Não dou nem o WhatsApp comercial do Vai de Penal, é o meu WhatsApp pessoal, em que eu respondo tudo. O aluno fala direto comigo. E a correção individualizada das peças, que o aluno também me manda no WhatsApp, eu vou um por um conversando, um por um, destacando, apontando onde é que está errado, o que precisa melhorar, o que precisa ser revisto, dando sugestões aí de opções do que pode ser feito de forma diferente, ok? Eu faço direito imobiliário civil, então eu estudo a minha área. Perfeito, cada um estuda a sua área. A grande maioria das dicas que eu dou aqui, a maior parte das dicas que eu dou aqui serve para todas as áreas, tá? Não é só aí para a área de penal. Tanto que essa semana mesmo uma aluna comentou um dos reels que eu postei aqui, dica de estudo, de cronograma de estudo, falou: olha, eu não sou da área penal, mas eu estou adorando as dicas, e é verdade, ajuda muito, tá? As dicas aqui são genéricas, a grande maioria é genérica e serve para todas as áreas. Bom, como é que funciona aqui a composição e a duração das aulas no Vai de Penal? Como eu disse para vocês, eu tenho duas modalidades de curso, eu tenho a modalidade ao vivo e eu tenho a modalidade gravada. Quem opta pela modalidade ao vivo, os nossos encontros são 2 vezes na semana, normalmente de terças e quintas, às vezes segundas, terças e quintas. Se tem um feriado aí, a gente acaba acrescentando uma aula a mais, e não 2 vezes na semana, às vezes 3 vezes na semana. Se pega um período de, como já aconteceu na última turma do exame 39, a gente pegou um período de Natal e Réveillon, então teve semana que a gente precisou ter aula aí 3 vezes, 4 vezes na semana para poder comemorar aí as festas de final de ano, mas normalmente são 2 vezes na semana, sempre num horário fixo, por volta das 19 h 20 horas, e a aula tem duração de aproximadamente 2 horas, tá? Nessa modalidade do ao vivo, a gente faz uma revisão teórica inicialmente, como eu falei para vocês, de todo o conteúdo do direito material e processual. A gente desenvolve aí técnicas de identificação da peça, técnicas de identificação das teses e também de identificação dos pedidos. Depois a gente faz uma análise dos casos práticos, sempre de exames anteriores da OAB, porque o que interessa é a gente sempre trabalhar com, com enunciados da prova que a gente vai fazer, para saber onde é que a gente está pisando, para conhecer o terreno que a gente está pisando, né? Da prova que a gente vai fazer. A gente precisa conhecer a prova que a gente vai fazer. Não adianta ficar estudando por outros meios, por outros canais,
sendo que eu preciso estudar em cima da prova que eu vou fazer. Então, eu pego sempre um enunciado de um problema anterior, e aí eu, na aula, eu desenvolvo a peça em cima desse exame anterior da OAB. Aí a gente desenvolve, então analisa esse problema, identifica a peça, identifica a tese, sempre na linha do tempo, identificando que fase da persecução penal, momento da persecução penal a gente está, qual é o momento da persecução penal que a gente está para identificar a peça, as teses que cabem naquela peça, os pedidos, aí a gente desenvolve essa peça e eu passo ao final de cada aula uma peça extra para vocês. Aí é essa peça extra que vocês vão me mandar para correção, ok? Então, essa é a modalidade ao vivo. A modalidade gravada, ela é idêntica, tá? Ela é idêntica. O que diferencia? É que o tempo da aula gravada ela é um pouco menor do que ao vivo, porque o ao vivo, o aluno interage comigo ali ao vivo. Então, essa interação toma um pouquinho mais de tempo, então faz com que a aula se estenda um pouquinho mais. Como é gravada, na modalidade gravada, o aluno não tem como interagir ali comigo, então a aula acaba rendendo um pouquinho mais. Então, ao invés de ter, em média, duração de 2 horas, às vezes ela tem duração de 1h30, 1h40, tem umas que duram 1 hora no máximo, tá? Por exemplo, embargo de declaração, dura um pouquinho menos, é um pouco mais rápida a aula. E o aluno acessa essas aulas da modalidade gravada via Hotmart. A modalidade ao vivo é aqui via Zoom, tá bom? Mas o desenvolvimento da aula é o mesmo, sempre a primeira parte com a revisão teórica, a segunda parte com essa parte prática de identificar fase da persecução penal, a peça, depois as teses, pedido, desenvolver a peça, uma peça extra em cada aula para vocês fazerem e eu corrijo essa peça extra. O que tem de diferente também no gravado para o ao vivo? Além da aula ser gravada e o aluno assistir de acordo com a disponibilidade dele, na modalidade gravada, a gente tem 3 encontros ao vivo, ok? Para o aluno poder tirar dúvida ao vivo comigo. E, além disso, nesse encontro ao vivo, nesses 3 encontros ao vivo, eu faço uma revisão geral dos principais pontos das últimas 5 peças que foram trabalhadas. Então, como são 5 aulas, a gente faz no primeiro encontro a revisão das últimas 5, depois um segundo encontro da aula 6 à aula 10, e depois no terceiro encontro da aula 11 até a aula 15, sempre de 5 em 5, destacando sempre os principais pontos de cada uma dessas peças, sempre os principais pedidos de cada uma dessas peças e tirando as dúvidas dos alunos com relação a cada uma dessas peças de 5 em 5. Então, esses encontros ao vivo também são sempre muito importantes, porque eu sinto aí nesses encontros ao vivo quais são as principais dificuldades que os alunos do gravado estão tendo. E é uma forma também de aproximar os alunos que estão lá no gravado de mim, de eu sentir aí como é que eles estão. Porque, às vezes, só pela mentoria eu não consigo sentir 100%. E aí, nesses encontros ao vivo, eu consigo captar exatamente quais são todas as dificuldades dele. Então, com isso, gente, eu cerco o aluno por todos os lados. Eu consigo sentir, através da mentoria, através dos encontros ao vivo, mesmo na modalidade gravada, eu consigo sentir quais são as dificuldades do aluno. E aí, com isso, poder dar o suporte necessário que ele precisa para ir muito bem preparado para a segunda fase da UAB. Bom, vou pedir aí para quem estiver no Instagram, se tiver alguma dúvida, mandar para mim. Se quiser saber um pouquinho mais dessa mentoria, de qualquer uma das modalidades do VDP, pode escrever que eu sano essas dúvidas para vocês, tá bom? Bom, aqui está o nosso conteúdo programático, que eu falei para vocês, as nossas 15 aulas que estão disponíveis aqui nas 2 modalidades do VDP, tanto ao vivo quanto gravado. A nossa primeira aula foi essa que faltou, que eu esqueci. A nossa primeira aula é uma aula de noções introdutórias. A gente não vê peça nessa nossa primeira aula. É uma aula que eu faço uma revisão sobre os tipos de procedimentos que a gente tem, procedimento ordinário, sumário, sumaríssimo. Eu dou
uma introdução, né? Passo aí uma ideia geral para vocês de como trabalhar no dia da prova, o que levar no dia da prova, passo indicação de bibliografia, passo uma ideia geral de como se organizar para estudar para esta segunda fase. Então, essa primeira aula ela é extremamente importante para você organizar aí o seu estudo para se preparar para a segunda fase da OAB. Aí sim a gente começa com as aulas de peça. A primeira aula, liberdade provisória, a segunda aula, relaxamento de prisão em flagrante, terceira aula, habeas corpus, quarta aula, queixa-crime, a quinta aula, na verdade a sexta, né? Resposta-acusação, sétima aula, memoriais, oitava aula, apelação, nona, contra-razões de apelação, décima, recurso em sentido estrito, 11ª, agravo em execução, 12ª, embargos de declaração de primeira e segunda instância, 13ª, embargos infringentes de nulidade, 14ª, recurso ordinário constitucional e 15ª, revisão criminal. Além dessas 15 aulas, a gente tem uma 16ª aula dividida em duas etapas, a primeira parte e a segunda parte, dividida em duas partes, que é a aula de resolução de questões, onde eu trabalho não só uma revisão teórica dos principais assuntos já cobrados nas questões na segunda fase, como eu também ensino vocês estratégias de resolução, estratégias de resposta para essas questões da segunda fase. Então, eu ensino como responder a letra A, a letra B, eu ensino a questão, né? Vem sempre uma pergunta de direito material, com uma pergunta de direito processual, e aí eu ensino como responder e a fundamentar a pergunta de direito material e a responder e a fundamentar a pergunta de direito processual. E muitas vezes o conteúdo que a gente vê aqui na parte das peças, ele é cobrado na parte das questões. O examinador, ele pergunta para você, ele coloca um enunciado pedindo para você responder qual é a peça cabível, qual é a tese cabível. A única coisa que ele não exige de você é que você responda, que você desenvolva a peça, mas ele quer que você responda qual é a peça e quais as teses de direito material e processual cabível ali naquele caso. Então, ou seja, o mesmo raciocínio que a gente faz para a peça é exigido na parte das questões. Então, essa 16ª aula que eu disponibilizo aqui no VDP, ela também acontece, ela também, que é uma aula voltada para a resolução das questões, ela também é muito útil para os alunos, que a gente aproveita tudo que a gente vê na parte das peças, a gente aproveita para as questões, e aí eu também acabo focando bastante nessa resolução das questões aqui, quando eu trabalho nessa 16ª aula. Então, é uma aula a mais, além das aulas das peças. Enfim, além das 15 aulas de peça, mais a 16ª aula com resolução de questões, a gente tem um material complementar. Então, a gente tem aí um material que envolve aí toda a parte de artigos, né, de destaque na legislação, ou seja, para o aluno, tudo, a gente tem um material para o aluno destacar no Vadimeco. Então, separado lá, quais são as teses de preliminar, quais são as teses de mérito, quais são as teses subsidiárias, o que é base legal, enfim, tudo que é para o aluno destacar no Vadimeco, a gente tem aqui separado o material. Inclusive, já fiz uma live, está salva aqui no perfil, que eu mostrei as nossas, né, as nossas canetinhas aqui coloridas, de como destacar o Vadimeco como uma das estratégias aqui para passar na segunda fase da OAB, para ser aprovado na segunda fase da OAB. Então, a gente tem um material aqui no Vai de Penal, em que a gente consegue, eu mostro para vocês, eu separo artigo por artigo, cor por cor, e ensino vocês a destacarem isso
no Vadimeco. Temos também uma revisão do Código de Processo Penal em 50 dias, em que eu separo grupos de artigos do Código de Processo Penal para vocês revisarem em 50 dias, na verdade em 48 dias, para ser mais precisa, para vocês revisarem em 48 dias. Então, você consegue revisar em 48 dias todo o CPP, e aí se o aluno tem dúvida, Marina, não entendi esse artigo, não entendi o que ele quer dizer. Ele manda para mim, eu explico na mentoria o que quer dizer aquele artigo para ele. Súmulas de penal e processo penal de STJ e STF separadas por assunto, então súmulas que envolvem estupro, que envolvem cumprimento de pena, que envolvem sursi, tudo separada por assunto, uso de algema, tudo separado de acordo com o assunto, o que é STJ e STF também, facinho ali para o aluno poder destacar. Compilado de peças de exames anteriores, ou seja, vocês viram, quem acompanhou as nossas lives anteriores aqui, viram que uma das sugestões, como estratégia que eu dei para vocês se prepararem para a segunda fase da OAB, é estudar em cima de peças anteriores, pegar os exames anteriores, conhecer bem o terreno onde a gente está pisando, estudar as provas anteriores, porque ao conhecer a prova que você vai fazer, você vai muito melhor preparado para essa prova. Então, aqui no VDP, eu compilo, eu reúno todas essas provas anteriores e acabo disponibilizando de forma concentrada, compilada para o aluno. Então, o aluno tem esse material complementar já disponível para ele, ele vai lá, está tudo em ordem, esse compilado, e ele só vai treinando em cima desses exames anteriores também. Folha de resposta exatamente no padrão da segunda fase da OAB, e aí o aluno, portanto, ele faz as peças dele exatamente no mesmo número de linhas que ele vai ter no dia da segunda fase para ele treinar. Então, é o mesmo padrão, então ele já se acostuma com aquele espaço, já começa a aprender a administrar o número de linhas para não correr o risco de, no dia, extrapolar o número de linhas, de não saber lidar, de concentrar ali e de desenvolver o seu raciocínio jurídico dentro daquele limite de linhas. O que mais também que a gente tem no material complementar? Temos um esquema de estruturação das peças, ou seja, é um material em que o aluno ele identifica para quem vai o endereçamento, qual é o juízo competente, quais são os artigos que fundamentam as teses de cabimento naquele caso concreto, quais são os pedidos, quem são as partes envolvidas, o tipo de ação, se é ação penal privada, se é ação penal pública condicionada, incondicionada, porque é exatamente esse exercício que o aluno vai ter que fazer no dia da prova. Então, quando ele começa, e até tem também aqui no nosso feed, tem um videozinho meu que eu explico, né, a divisão do tempo na prova, quanto tempo você vai gastar para as questões, quanto tempo você vai gastar para a peça. E eu explico, né, quanto tempo que a gente destina para essa estruturação, porque não dá tempo de fazer o rascunho e depois passar limpo. Então, no dia da prova, você vai precisar estruturar. Chegar lá, vai ler o problema e vai falar: isso daqui é juizado, é endereçado para o juizado, o autor da ação é tal, é ação penal privada, contra o querelado é fulano, o crime é injúria, artigo tal do CP. Enfim, você vai precisar estruturar tudo de uma forma muito rápida. Os pedidos são X, Y, Z, rol de testemunha, cabe isso, não cabe aquilo. Você vai precisar estruturar. Então, a gente tem aqui no VDP um material complementar em que o aluno treina as peças em casa, já fazendo exatamente o que ele vai fazer no dia da prova, na parte do rascunho. Justamente para chegar lá no dia e falar, em 1 hora, fazer essa estruturação, 1 hora, 1 hora e meia no máximo, fazer essa estruturação. Identificar os principais elementos de informação para depois ele desenvolver a peça, tá? Temos aqui um esquema de procedimentos, né? Toda a linha do tempo do rito ordinário, do rito sumário, do rito sumaríssimo, etapa por etapa, desde o oferecimento da denúncia até a sentença, com todos os artigos. Temos aqui um material explicando, e não só conceituando, mas também
elencando todas as teses de preliminar, mérito e subsidiárias. Já falei para vocês que temos uma aula extra com questões discursivas e também temos um cronograma de estudo, né? O que estudar a cada dia aqui do VDP, o que estudar durante as nossas 6 ou 7 semanas de preparação. Aí depende do exame. Tem exames que a gente tem 6 semanas de preparação, tem exames que a gente tem 7 semanas de preparação. Nunca menos que 6, normalmente entre 6 e 7 semanas de preparação. Enfim, então esse é o nosso material complementar. E aí, como todo aluno gosta de um bônus, aqui no VDP não é diferente, né? Nós temos, para quem entra no VDP, vou falar o bônus que serve para todas as modalidades, mas para quem entra aqui no VDP, nós temos o bônus de 3 meses de acesso ao módulo 1 do Vai de Penal Teórico. O Vai de Penal Teórico, ele é um curso que eu criei com a teoria do processo penal. Esse módulo 1 é toda a teoria do processo penal, teoria geral do processo penal. Então, envolve a parte de princípios, envolve a parte de autodefesa, autocomposição, envolve a parte principal, a base de todo o processo penal, em que a gente usa muito em segunda fase de OAB também, principalmente a parte de princípios, né? Presunção de inocência, direito ao silêncio, que a gente usa nas nossas teses na segunda fase da OAB. Então, quem entra para o VDP, independente da modalidade, ganha 3 meses de acesso ao Vai de Penal Teórico. Já vem com PDF incluso, vem com 5 aulas gravadas, mais ou menos de 1h30 cada aula, tem certificado de conclusão também para quem precisa ir na graduação de horas de atividade complementar, vale também esse certificado, tá bom? Toda modalidade, portanto, do VDP preparatório para a segunda fase da OAB ganha o bônus de acesso ao Vai de Penal Teórico de Teoria Geral do Processo Penal. Agora, quem compra o Vai de Penal ao vivo ganha acesso ao Vai de Penal gravado mais o Vai de Penal teórico. Então, quem compra a principal modalidade do Vai de Penal preparatório para a segunda fase da OAB, a modalidade mais completa, que é o ao vivo, ganha o acesso a todas as outras modalidades. Então, ganha também ao gravado e ganha também esse bônus que é o teórico. Quem compra o gravado tem acesso a esse bônus do Vai de Penal teórico, tá? Mas quem comprou ao vivo ganha também o gravado, então tem acesso a todas aquelas aulas gravadas que eu fui para estúdio, com alta tecnologia de imagem, de som, tem acesso também. Então, quem compra o ao vivo ganha também o acesso ao gravado. Então, vale muito a pena, gente. Então, quem assistiu a aula ao vivo, fala, não, eu quero assistir a aula gravada para ver como é que é. Tem acesso lá também. Então, acaba ganhando 3 cursos em um só, de uma vez só. Bom, enfim, já falei para vocês aí, grupos e horários das aulas, grupo máximo de 15 alunos por modalidade, o grupo gravado, o aluno assiste de acordo com a disponibilidade dele, o grupo ao vivo 2 vezes por semana, normalmente para essa turma do 40, de terça e quinta, das 8 às 10 da noite, ok? E, independente da modalidade, ao assistirem lá o curso, pela plataforma da Hotmart, vocês também já têm certificado de conclusão do curso. Pessoal, a pergunta que não quer calar, que todo mundo me faz. Beleza, Marina, realmente o EDP é super bem estruturado, é muito legal. Qual é o investimento? O Vai de Penal gravado, para quem optar por essa modalidade, ele sai por 10 parcelas, é um investimento, porque eu falo, você está investindo em você. Sai 10 parcelas de R$ 99,70. Então, eu falo, gente, para você conseguir a sua OAB, conseguir sair do status de estagiário para advogado, ter um aumento de salário, começar a exercer a sua profissão, né? E exercer a carreira já ainda esse ano,
investir R$ 99,70 por mês em você, eu acho que vale a pena. Para ter acesso a tudo isso, vale a pena. Não fala, não, mas deve ser caro. R$ 99,70. É uma saída no final de semana para uma festa, para um baile, para um churrasco aí com a galera. Eu acho que vale a pena investir em você para quem está se preparando, tá? O ao vivo, ele já tem um valor um pouco maior, porque ele exige um pouco mais de mim, né? Eu tenho que ficar mais disponível ainda. Então, mas mesmo assim é um investimento que vale a pena. São 10 vezes de R$ 149,70, R$ 149,70. Então, para quem optar pela modalidade ao vivo, aí como eu falei para vocês, são 3 cursos em um. Quem optar pelo ao vivo faz o ao vivo, ganha o gravado e mais o Vai de Penal teórico. Então, você está levando 3 cursos em um por 10 vezes R$ 149,70. Vale a pena esse investimento em você. Para daqui 2 meses, né? A prova é 19 de maio, um mês para sair o resultado. Aí, meados de junho, você já conseguir ali a sua carteira e já começar a exercer a sua profissão ainda esse ano. Então, aí você já começa a receber como advogado, se tiver um escritório, já começa a receber salário de advogado, já começa a ter seus clientes, né? Cobrar honorários, então, ou seja, vai estar pagando o Vai de Penal ainda, mas já vai estar ganhando como advogado. E para quem é ex-aluno VDP, nós temos alguns aqui assistindo a nossa live, quem é ex-aluno VDP, tem a possibilidade que está fazendo a repescagem, que vai fazer a repescagem no exame 40, que já tem o material VDP, mas quer continuar tendo a mentoria, continuar tendo acesso às aulas, aí tem um desconto, né, porque já tem o material, já foi meu aluno, então tem um desconto, e aí para 10 parcelas de R$ 59,70. Gente, R$ 59,70. Para ter uma professora à disposição durante 7 semanas. Durante 7 semanas. Que lugar que tem isso? Não tem. Quando você coloca tudo isso na balança, você vê que esse investimento vale muito a pena. É só no VDP que tem isso, ok? Bom, pessoal, é isso que eu queria dizer para vocês, tá? Quem aí vai de penal, eu vou tentar aqui. Aqui no Zoom o pessoal está falando, vale muito a pena, muito barato diante da qualidade das suas aulas. Quando eu chegar lá, já tem o destino certo. É isso mesmo, Ada. Agradeço aí a sua participação, a sua presença. A Ada é minha aluna na graduação. Fico muito feliz que você esteja aqui conhecendo um pouquinho do VDP, né? Eu vou continuar aqui no Zoom para quem tiver alguma dúvida, no VDP também aqui no Instagram para quem tiver alguma dúvida, enfim. Isso é que eu queria mostrar para vocês, tá? Um pouquinho mais do VDP, falar um pouquinho mais do nosso material. Quem quiser comprar o VDP, é só entrar no nosso site www.vaidepenal.com.br. Lá tem as 3 modalidades, é só escolher a modalidade que quer fazer. A partir do momento que faz a compra, eu recebo quem foi que comprou, já adiciona no nosso grupo de mentoria. A partir disso, a gente já começa a conversar, o aluno já passa a ter acesso a todo o conteúdo através da Hotmart. O link do site está na minha bio, exatamente, está lá na minha bio, vocês vão ver lá, vaidepenal.com.br, é facinho, está lá na bio. Se quiser também me chamar aqui pelo direct, ou então pelo WhatsApp aqui do Vai de Penal, pode me chamar, eu estou à disposição de vocês, tá bom? Se quiser ver também um pouquinho mais do Vai de Penal por dentro, me chama, a gente marca aqui um encontrinho no Zoom e eu estou à disposição para mostrar um pouquinho mais para vocês da plataforma lá na Hotmart, tá bom? E se comprar e não gostar, tem direito de se arrepender 7 dias para devolver o Vai de Penal, mas eu duvido que quem comprar vai se arrepender. Até hoje, eu não tive nenhum caso de aluno que comprou e pediu devolução do VDP. Tá bom? Gente, um beijo, obrigada mais uma vez pela presença de vocês, tanto aqui no Zoom quanto no Instagram. Tá bom, gente?
Um beijo, até a próxima. Tchau, tchau.